Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao curso A Teia da Resiliência. Eu sou a Tercila, sou psicóloga e hoje eu vou mostrar a vocês como você da área psi pode ajudar pacientes em crise a acessar os recursos para se fortalecer. Antes de qualquer coisa, eu quero contar para vocês como foi que eu cheguei aqui, como foi que eu cheguei a esse momento de criar e oferecer esse curso para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória enquanto psicóloga, vou falar sobre a minha relação com o construto da resiliência e como isso mudou a minha vida e por que eu acredito que esse conhecimento que eu estou compartilhando aqui com vocês pode ajudar também vocês a se preparar melhor para lidar com demandas mais complexas e mais profundas. Então, ao longo da minha trajetória, eu construí e fui construída por algumas experiências. Já são 11 anos de graduação em psicologia, 8 anos de prática clínica e eu fiz um bocado de coisa de lá para cá. Mas hoje eu quero falar para vocês sobre um recorte dessa trajetória, que é justamente a minha relação com o construto da resiliência. Durante a faculdade, os 6 anos que eu passei na graduação, eu não tive contato nenhum com esse construto. Eu não ouvi falar em resiliência na graduação, nem mesmo nas disciplinas de desenvolvimento, porque a resiliência é parte de estudos sobre desenvolvimento humano. É como se fosse uma perspectiva, um olhar diferente para esse desenvolvimento, que inclui os aspectos saudáveis, que facilitam para que as pessoas enfrentem as adversidades. Porém, nem mesmo nas disciplinas de desenvolvimento social eu tive acesso a esse conteúdo. E aí, depois que eu me formei, o meu primeiro emprego foi muito interessante, né? Contar para vocês como é que foi. Eu fui contratada por uma ONG infantil para ir fazer um trabalho, um projeto que essa ONG desenvolveu de desenvolvimento, de promoção de resiliência em famílias que moravam numa comunidade distante de uma cidade aqui do interior do Ceará. Então, o objetivo do projeto era desenvolver resiliência focado na primeira infância, considerando a importância desse cuidado desde a gestação até os primeiros anos de vida da criança. Então, o projeto consistia em treinar jovens da comunidade. Os jovens eram também contratados pela ONG para que eles atuassem como tutores de resiliência. Então, nós, as psicólogas treinavam esses jovens e esses jovens visitavam as famílias e faziam intervenções junto às famílias e levavam brinquedos adequados para cada idade daquele bebê e iam estimulando essa resiliência. E o meu papel enquanto psicóloga era treinar os jovens, fazer um acompanhamento dos jovens e também um acompanhamento das gestantes. E aí essa ONG, com esse projeto que realmente é assim sensacional, fez uma parceria com a prefeitura do município e eu era funcionária tanto da ONG como do município, da assistência social do município, da Secretaria de Assistência Social do município. Então eu trabalhava num CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e é como se fosse metade voltada para as atividades do CRAS e metade voltada para as atividades do projeto da ONG. E aí, assim, hoje em dia eu olho para essa experiência que eu tive e fico pensando, gente, que projeto genial, quão genial é um projeto desses que te dá a oportunidade de aplicar na prática o conhecimento sobre resiliência. E o melhor, em um contexto comunitário, em que muitas pessoas que moravam ali, em uma comunidade remota. Então, muitas pessoas e famílias que moravam ali não tinham acesso a muitos serviços. Elas já tinham um acesso limitado. E aí foi proporcionado a essas pessoas esse projeto, que inclusive também era muito interessante para os jovens, porque gerava renda. Então, assim, quando eu olho, eu vejo o quão rica foi essa oportunidade que eu tive. E detalhe, a psicologia comunitária é uma área da psicologia que eu tenho muito amor, é uma área do coração para mim até hoje.
Porém, naquele período, quando eu me formei, era a área que eu queria trabalhar. Então, por isso que também foi tão importante para mim. E aí eu tive esse contato inicial com o construto da resiliência. Ok, acontece que essa parte mágica desse emprego, que era de poder realizar esse projeto em uma comunidade remota, era também a minha maior dificuldade. Por quê? Eu precisava, para ir trabalhar todos os dias, eu precisava dirigir durante 70 quilômetros daqui de Fortaleza, que é onde eu moro, até esse município, que fica no interior do Ceará. Quando eu chegava lá, eu precisava, um carro da prefeitura me levava para a localidade em que eu atuava, por mais 13 quilômetros, sendo que de estrada carroçal. Então, era muito cansativo fazer esse trajeto de ida e volta para o trabalho. E aí, com o tempo, eu fui ficando muito cansada e resolvi que ia sair. Quando eu saí, algum tempo depois, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma clínica de hemodiálise que fica aqui mesmo em Fortaleza, tá? Eu também me interessava na época pela área hospitalar, então eu tive a oportunidade de conhecer e de atuar nesse contexto hospitalar. Hoje em dia eu já vejo que essa área não é para mim, né? É muito interessante, muito rica, mas não tem nada a ver comigo. E aí, como a carga horária dessa clínica, do trabalho nessa clínica era menor, eu tive a oportunidade de conciliar esse trabalho com a clínica particular. Então, foi aí que eu comecei a atuar como psicóloga clínica, né? E eu arranjei a coragem, como eu tinha a segurança de que tinha tempo, tinha um salário fixo, eu arranjei a coragem também para entrar na clínica. Essa parte da minha trajetória enquanto psicóloga clínica é um outro capítulo que eu também vou contar para vocês depois, mas hoje, né, como a gente está focando na minha relação com o Construto da Resiliência, eu vou voltar para a clínica de hemodiálise, onde eu trabalhei por 2 anos. E aí, nessa experiência com os pacientes de hemodiálise, o que aconteceu? O que me faltou quando eu olho hoje para essa experiência? Faltou eu pegar o conhecimento sobre resiliência e aplicar naquele contexto. Eu não tive essa sacada na época, porque eu era muito inexperiente, né? Então vamos me dar esse crédito. Eu estava com um ano e pouco de formada. E o conhecimento que eu tinha sobre resiliência também era muito limitado, porque por mais que eu tivesse entrado em contato com esse conhecimento na experiência no trabalho na comunidade, era uma realidade muito voltada para a infância e para o contexto comunitário. Então, eu não pensei naquela época que eu poderia estudar mais sobre resiliência e pensar em como aplicar aquele conhecimento em outros contextos, né? Só hoje que eu já tenho uma visão mais ampla de resiliência, mas que ainda vai se ampliar muito mais com o passar dos anos, mas só hoje eu consigo entender que os conhecimentos sobre resiliência podem ser aplicados em qualquer área da psicologia, né? Porque é uma visão de como as pessoas enfrentam as adversidades da vida. Em qualquer área, a gente vai se deparar com pessoas vivenciando adversidades, né? Por isso que hoje eu consigo perceber que eu poderia ter feito esse movimento. Mas aí não fiz, tá? Provavelmente se eu tivesse entrado em contato com um curso como esse que a gente está fazendo aqui agora, eu tinha pensado nisso, né? Mas aí, na época, não rolou. Eu fiz o que eu podia com os recursos que eu tinha. E assim, era um contexto de uma adversidade bem grave. Porque os pacientes de hemodiálise, eles precisam, em geral, em média, fazer hemodiálise 3 vezes por semana, durante 4 horas, cada dia. Então, imagine o luto que essas pessoas vivenciam por perder a função renal, né, porque geralmente são pessoas que realmente não vão voltar a ter a função renal ativa, que mudaram a rotina completamente, então, em alguns casos precisam sair do trabalho e tudo mais, porque muitas horas da semana é dedicada à hemodiálise e ainda precisam fazer, dia sim, dia não, um procedimento muito invasivo, né, que envolve uma agulha muito grossa e tudo. Então, esses pacientes precisavam muito
de resiliência, né? E eles vivenciam processos de resiliência e de adaptação, né? Só para vocês entenderem como é que uma situação adversa pode acontecer na vida de uma pessoa. De repente a vida muda e você precisa lidar e encarar aquela nova realidade. E isso envolve muito sofrimento, muito luto, muita angústia. E por isso que é interessante a gente ter essa visão da resiliência. Mas enfim, foi uma experiência riquíssima também, né? Quando eu cheguei era tudo muito novo e eu me sentia muito desafiada e fui fazendo o acompanhamento desses pacientes. Porém, depois de 2 anos, eu percebi que já não estava me sentindo muito estimulada profissionalmente ali, né? Tinha aprendido muita coisa e atuado de acordo com o que era possível para mim, mas eu estava sentindo falta de um desafio maior, sabe? De me sentir estimulada e desafiada profissionalmente. E aí foi nesse momento que eu resolvi fazer uma coisa que eu sempre quis, desde a época de graduação, mas que eu não fazia porque eu não conseguia acreditar que eu tinha capacidade para isso, que era o mestrado. Então, eu reuni força e coragem, não sei nem de onde, para fazer uma seleção de mestrado em psicologia na Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, onde eu também me graduei. Né, eu lembro até que teve uma amiga que teve um papel importantíssimo nisso, porque ela disse, amiga, vai, faz a seleção, se tu não passar, não tem problema, tu entra outra vez, mas é uma coisa que tu quer e tu tem os recursos para fazer isso, então por que não ir? E aí eu resolvi de última hora fazer, né? O que acontece? Quando eu resolvi fazer, eu fui procurar saber sobre as orientadoras e orientadores na Unifor, que poderia, né, me orientar e que fossem da área comunitária. Porque isso eu já sabia, isso eu já tinha certeza quando eu fiz a seleção, que eu queria fazer uma pesquisa em psicologia comunitária. E aí eu entrei em contato com alguns professores que eu tinha conhecido na graduação, e uma professora minha de psicologia comunitária disse, olha, Tarsila, chegou uma professora nova na Unifor, que ela é professora de pós-graduação, ela é da área comunitária e ela é maravilhosa, a Normanda Moraes. Aí eu disse, ótimo, então eu vou fazer a seleção e vou colocar lá como primeira opção a Normanda. Sem nem chegar a falar com a Normanda sobre isso, porque para a seleção de pós-graduação é de praxe que os alunos entrem em contato com os professores antes para conversar e ver se faz sentido o que se quer estudar com o que é oferecido naquele programa. E eu, muito audaciosa, mas na verdade não foi audácia, foi essa coisa de deixar para a última hora, porque estava morrendo de medo de fazer, fiz a seleção e passei. Né, e fui orientada pela Normanda, mas a Normanda brincou comigo durante o processo inteiro, me dizendo, falando dessa minha audácia de fazer a seleção sem falar com ela antes. E eu não sabia na época, mas agora eu sei, que a Normanda é uma das maiores referências em pesquisa sobre resiliência do país. Então, ela tem uma bagagem muito grande para oferecer. Né? Então hoje de novo eu olho para essa oportunidade e vejo o quão rica foi essa oportunidade do mestrado também. E aí eu fiz a seleção, passei e fui para a primeira reunião com a Normanda e ela me fez a proposta da gente fazer uma pesquisa sobre resiliência comunitária. Aí eu fiquei, né, no auge, eu fiquei, gente, que coisa fantástica. Falei para ela que eu já tinha tido essa experiência na ONG, que eu me interessava muito pelo tema, fiquei encantada com a possibilidade de pesquisar resiliência comunitária. Topei, né, e a gente começou. E aí eu posso, em outro momento também, contar mais detalhes do meu processo com o mestrado. Mas hoje o que eu quero falar é que foi nesse momento que eu tive a oportunidade de realmente me debruçar nos estudos sobre resiliência. Foi quando eu mergulhei no conceito, no construto, nos avanços de pesquisas que já aconteceram sobre isso, quando eu fui entender o que era resiliência individual, o que era resiliência familiar, o que era resiliência comunitária. E aí, o legal da minha experiência do mestrado
é que eu tive a oportunidade tanto de estudar muito na teoria, coisa que eu não tinha feito ainda, como de, mais uma vez, aplicar o construto em experiências práticas. Porque tanto a minha coleta de dados, né, a minha pesquisa foi um estudo de caso de uma comunidade aqui em Fortaleza. Então, na própria coleta de dados, eu estava ali vendo formas de aplicar a resiliência, de avaliar a resiliência, de conversar com pessoas para identificar fatores de resiliência naquele processo. E também eu tive uma outra oportunidade mais prática ainda de aplicar o construto, porque a gente fez, eu junto com mais duas amigas que eu conheci nesse projeto, a gente fez um projeto voltado para mulheres desse bairro, para desenvolver resiliência em um grupo de mulheres, que foi, assim, fantástico também. Então, o mestrado me proporcionou tudo isso. Eu posso dizer que foi um grande divisor de águas na minha vida, essa experiência do mestrado, e eu dou uma boa parte desse crédito para minha orientadora, para a Normanda, porque eu era tão insegura quando eu entrei no mestrado, que só uma orientadora com a paciência e a sensibilidade e a firmeza dela poderia me estimular a fazer coisas que eu achava muito difíceis de fazer, que eu não acreditava que tinha capacidade, e aí ela me estimulava a fazer essas coisas, e assim eu ia vendo, constatando que sim, eu tinha capacidade para fazer aquilo. Então, eu posso dizer que eu saí do mestrado outra pessoa, outra mulher, outra psicóloga. Porque, embora, obviamente, eu ainda tenha muito o que aprender sobre resiliência, sobre pesquisa, sobre práticas, sobre tudo na vida, essa experiência do mestrado me proporcionou uma segurança muito maior. Então, eu saí do mestrado muito mais confiante e muito mais consciente e comprometida do meu papel enquanto psicóloga. E também com muita vontade de continuar estudando sobre resiliência e de levar esse conhecimento para o mundo, de levar para muito mais gente, de tornar esse conhecimento, sabe, esse papel de comunicar a ciência de uma forma mais acessível e mais prática, né, e de levar para outros profissionais o que eu tinha aprendido ali. Porque dessa forma a gente pode ampliar o acesso de mais gente aos recursos necessários para se fortalecer e enfrentar as adversidades. E aí eu entendi que a melhor forma de fazer isso é levando esse conhecimento para outros profissionais da área, para que a gente possa construir essa teia de resiliência, né? Que quanto mais profissionais tiver acesso a esse conhecimento, mais pessoas eles vão poder impactar e mais gente eles vão poder facilitar esse acesso aos recursos, né? E foi por isso que eu resolvi criar o curso, porque assim eu consigo colocar em prática todas essas necessidades que eu saí do mestrado, né, com as quais eu saí do mestrado. É uma forma de espalhar esse conhecimento, de fortalecer essa rede e de criar essa teia. Essa não é a primeira vez que eu estou lançando o curso sobre resiliência, eu estou nesse processo de criar esse curso. E cada vez que eu lanço o curso, eu avalio e observo e pesquiso e estudo o que é que eu posso fazer para tornar aquele curso melhor e tornar a experiência com o curso mais rica e transformadora para quem faz. Então, esse processo é um processo que está acontecendo sempre. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo e recebo feedback de algumas pessoas que já fizeram o curso e elas falam do quanto essa experiência do curso foi importante, foi interessante, foi rica para a prática delas, né? Então, isso me estimula a continuar fazendo e aqui estamos com esse curso, A Teia da Resiliência. E aí você pode estar pensando, certo, Tarsila, já entendi como é que foi tua trajetória, como é a tua relação com o Construto da Resiliência, como isso foi importante para você enquanto psicóloga. Mas agora eu quero saber o que é essa tal de resiliência que tu tanto fala.
Ok, então vamos lá. Eu vou explicar para vocês hoje o que é resiliência e também o que não é. E eu quero que todo mundo que está assistindo essa aula saia dessa aula com essa compreensão do que é resiliência na ponta da língua, tá? Então estamos combinados que todo mundo vai sair daqui entendendo? Ok. A primeira coisa que você precisa entender é que resiliência não é uma característica pessoal. Não é alguém é resiliente ou não é resiliente. Não é isso. Resiliência é um processo, tá? Então vamos por partes. A gente pode dizer que a fulana tem olhos castanhos, certo? É uma característica física, ela nasceu com essa característica e essa característica não vai mudar ao longo da vida. Ok. A gente pode dizer que a cicrana não tem olhos castanhos, tem olhos pretos, tá? Então, assim eu consigo diferenciar o que é uma característica que uma pessoa tem e que outra não tem e que não vai mudar ao longo da vida. Mas aí eu posso trazer o exemplo de uma característica que seja de comportamento, uma característica pessoal comportamental. E aí eu vou usar como exemplo a organização. Nesse caso, eu posso dizer que fulana é organizada e que cicrana é desorganizada. Mas eu preciso entender que essa característica pessoal é dinâmica. Ou seja, diferente da cor dos olhos, é uma característica que pode mudar ao longo da vida. Pode ser que ao longo da vida a fulana solte mais essa necessidade de ter tudo organizado e a cicrana se torne uma pessoa mais organizada, né? Existe aí uma fluidez, não é aquela característica que a pessoa tem e pronto e nunca vai mudar como a cor dos olhos. Por isso que eu digo que existem características pessoais comportamentais que são dinâmicas, tá? Então, para dar mais um exemplo, eu vou dar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa que eu me considero desorganizada, tá? Mas aí, de vez em quando, baixa em mim, assim, uma personalidade que tá muito organizada, que quer fazer alguma atividade da forma mais organizada possível e eu só sossego quando eu faço da forma mais organizada possível. Mas isso não é a minha rotina. Isso é, de vez em quando, eu sou essa pessoa e de vez em muito, eu sou a desorganizada, né? Então, só pra gente entender que isso muda ao longo da vida, porque se eu me imagino 20 anos atrás, eu nunca tinha sido visitada por essa pessoa organizada, né? Então, só pra gente entender que vai mudando, mas que não muda também tanto assim, né? Tem uma base ali que são características daquela pessoa. Pois bem, eu falei tudo isso pra dizer que isso também, a resiliência também não pode ser encaixada nessa ideia de uma característica pessoal, por mais dinâmica que essa característica pessoal seja. Porque simplesmente não é uma característica, tá? Resiliência não é uma característica, muito menos um adjetivo. Então eu não posso usar o termo fulana é resiliente, cicrana não é resiliente. A resiliência é um processo e é um processo dinâmico e é ainda mais dinâmico do que uma característica comportamental que também é dinâmica. Por quê? Porque na resiliência, para que ocorra um processo de resiliência, é preciso que haja uma combinação de fatores. E isso pode ser que aconteça na vida de uma pessoa. Ao longo da vida de uma pessoa, ela viva em alguns momentos resiliência, em outros momentos ela não vive esse processo, dependendo dos fatores que eu vou explicar aqui. Então é dinâmico por isso, porque eu não sei como é que vai ser a reação daquela pessoa, se ela vai vivenciar, se ela vai seguir um caminho de resiliência ou se ela vai ficar mais vulnerável ainda diante de uma situação adversa. E eu não sei, não há garantias nenhuma. Cada caso precisa ser avaliado individualmente. Cada pessoa, cada grupo, é preciso que haja uma avaliação individual. E aí, considerando tudo isso que a gente já conversou até agora, e baseado em tudo que eu já estudei sobre resiliência até hoje, eu vou trazer para vocês uma definição de resiliência que faz muito sentido para mim e que integra e resume todos esses estudos,
tá? Resiliência é o processo no qual o interjogo entre risco e proteção possibilita o enfrentamento e uma trajetória de adaptação positiva a uma situação adversa. Bem, complicou um pouquinho agora, né? Muitos termos técnicos, ficou um negócio mais difícil de entender, mas fiquem tranquilos e tranquilas, porque eu vou explicar cada termo dessa definição. Eu já expliquei por que é um processo, né? Que é justamente essa coisa de ser, a resiliência é o que acontece nessa trajetória, tá? Como os fatores se combinam para possibilitar essa trajetória. Eu já falei por que é dinâmico, né? Já expliquei que não tem como prever, não tem como saber se a pessoa ou o grupo vai viver processo de resiliência ou não, em que situação. E agora eu vou explicar para vocês o que são fatores de risco e de proteção, o que são adversidades e o que nós estamos chamando de adaptação positiva, ok? Os fatores de risco são eventos de vida vivenciados de forma estressora e que aumentam a possibilidade de desenvolvimento de complicações físicas, emocionais e sociais. Então, são coisas que nos acontecem que aumentam a chance de a gente desenvolver outro tipo de problema, de dificuldade, certo? Como um exemplo, uma situação de violência. Alguém que passa por uma situação de violência, em geral, essa situação é vivida como um fator de risco. Apesar de entender que algumas situações vão ser fator de risco para o desenvolvimento daquela pessoa, a gente não pode simplesmente dizer que existem fatores de risco e fatores de proteção a priori. Porque mesmo entendendo que alguns fatores têm uma probabilidade muito alta de funcionar como risco para a maioria das pessoas, eu preciso avaliar esse fator e como ele ocorre com mais informações, tá? Eu preciso entender a duração, a frequência e que cada fator vai ser recebido, cada fator de risco vai ser recebido por uma pessoa de acordo com as suas condições emocionais e físicas naquele determinado momento. Então, não posso dizer que todo fator de risco é fator de risco a priori, assim como eu não posso dizer que todo fator de proteção é proteção a priori. Enquanto os fatores de risco são esses eventos de vida que aumentam a chance de desenvolver outras dificuldades na vida, os fatores de proteção são os eventos de vida e os recursos de vida que nos protegem desse sofrimento, desse impacto, tá? De um evento muito negativo. Então, vamos voltar para o exemplo de uma pessoa que viveu uma violência. Vamos ao exemplo de uma violência sexual, tá? Uma mulher que vivenciou uma violência sexual. O que é que tem, a gente já entendeu o risco, o que é que tem nessa situação, na vida dessa mulher, que pode funcionar para protegê-la de desenvolver algum transtorno emocional, por exemplo, né? O que é que tem ali a favor dela, que vai protegê-la e que vai fortalecê-la para que ela enfrente essa adversidade que ela viveu. Esses são os fatores de proteção, né? Aquilo que tem na nossa vida individual ou comunitária, grupal, que minimiza o impacto negativo de uma situação estressora ou adversa. Assim como os fatores de risco não são a priori. Por quê? Quando a gente pensa na família, por exemplo, a nossa família, e é muito comum que isso aconteça, pode funcionar como risco para a gente, porque ali na família pode haver a agressão, essa violência, por exemplo, pode ter acontecido na própria família, pode ter sido intrafamiliar. Então, a família pode representar um alto risco, como também, em muitos casos, representa proteção. Funciona como fator de proteção, né? E é bem complexo quando a gente tem uma situação dessa, como uma família, que é risco e proteção ao mesmo tempo, sabe? A gente não consegue diferenciar de forma clara.
Isso traz uma complexidade enorme para a coisa. Mas, enfim, acho que agora ficou entendido fatores de risco, fatores de proteção, né? Que nenhum dos dois a gente pode definir a priori, e que às vezes aquilo que era considerado um fator de risco pode se tornar um fator de proteção ou vice-versa. Enfim. E aí eu quero falar para vocês a diferença sobre os fatores de proteção e os recursos, tá, que nos ajudam a se fortalecer para enfrentar as adversidades. Porque os fatores é algo mais amplo, tá? Quando a gente fala de fator de proteção, a gente pode falar de um evento, a gente pode falar de uma característica pessoal, a gente pode falar da rede de apoio, a gente pode falar até do clima como um fator de proteção, porque a gente sabe, por exemplo, que um clima muito frio pode funcionar como fator de risco para depressão. Então, fatores de proteção é algo mais amplo. Quando eu falo de recursos que funcionam como proteção e como promoção de resiliência, facilitam a promoção de resiliência, é algo mais palpável, sabe? Quando eu falo de recurso, eu não estou falando de eventos de vida, por exemplo, né? Eu falo mais do que de coisas mais concretas, assim, que a gente consegue identificar com mais facilidade na vida daquela pessoa. E nesse curso eu vou focar muito nos recursos, justamente porque a gente consegue fazer esse exercício de identificar os recursos e de buscar fortalecer esses recursos. Porque se a gente cultiva os recursos, a gente aumenta a chance da pessoa viver processo de resiliência. Para isso, é importante que esses recursos tenham algumas características. Eles precisam ser abundantes, né? Não é interessante que eles sejam muito limitados. Eles precisam ser robustos, ser fortes o suficiente para dar conta daquela situação de risco, de estresse, de adversidade que a pessoa está vivendo. E eles precisam ser rápidos. É importante que as pessoas consigam acessar esses recursos de forma rápida. Certo, Tessila. E o que é que você está chamando de adversidade? Acho que muita gente já tem uma noção do que é adversidade, mas eu vou trazer a definição. Adversidade são esses eventos de vida estressores, traumáticos, que acontecem em geral de uma forma repentina e que têm o potencial de destruir os nossos recursos, né? Isso que eu estou falando de adversidade é como, em geral, um desastre é definido, né? O desastre é algo que acontece geralmente de forma inesperada, impactante, que muda toda a nossa rotina, que gera caos. Então, assim, acredito que vocês possam estar reconhecendo isso que eu estou falando na situação que a gente vive atualmente com a pandemia do coronavírus, né? A gente vive um grande desastre, uma grande catástrofe. E esses desastres ou essa adversidade tem algumas características que a gente precisa atentar quando estiver avaliando uma situação ou atendendo uma pessoa ou um grupo, tá? As características são a natureza, esse evento foi algo provocado pela natureza, ou foi algo provocado pelo homem, ou foi uma situação de violência, foi proposital. Entende que isso faz uma diferença em como a gente vai elaborar esse luto e essa tragédia. O fator surpresa do desastre. Então, usando a pandemia como exemplo, para a gente aqui no Brasil, foi uma grande surpresa. Alguns países da Ásia lidam com esse risco há mais tempo. Então, eles têm muito mais experiência com essa vivência. Eles conseguem se preparar melhor e a maioria deles teve uma reação, uma resposta de enfrentamento à pandemia mais efetiva, né? Então, quando é uma surpresa, isso acaba gerando, tem o potencial de ser mais devastador. A duração também é algo que a gente precisa entender, frequência e duração, né? Então, um país que passa constantemente por terremotos pode estar preparado e sobreviver muito bem a um determinado terremoto, mas já está tão vulnerável que quando vem o segundo, não aguenta mais, né? E aquela comunidade fica muito mais destruída. Então, a frequência com que isso acontece é importante e a duração dessa situação estressora também é muito importante.
Quando a gente pensa na pandemia, trazendo, né, para a gente conseguir visualizar de uma forma mais concreta, a pandemia é uma situação estressora, é um desastre que a gente está vivenciando há muito tempo já, há quase um ano. Então, não foi uma situação que aconteceu e deixou de acontecer e a gente foi só lidar com os impactos. Só não, né? Porque isso já é muito complexo. Mas assim, aconteceu, nossa vida mudou completamente, continua acontecendo e nós não temos previsão nenhuma de quando vai parar de acontecer. E isso torna esse fator de risco mais complexo. Por quê? Nós já estamos cansados. Embora a gente já tenha, no primeiro momento, a gente tenha tido o impacto do choque, da surpresa e de entender e aceitar que a nossa vida tinha mudado para sempre. A gente precisou lidar com isso, que é bem estressante nos primeiros meses depois de uma tragédia. E aí a gente se adaptou em muitos aspectos, né? Porque hoje em dia, por exemplo, todo mundo tem mais familiaridade com a tecnologia, com a internet. Muitos trabalhos se adaptaram para a realidade online. A gente aprendeu a trocar afeto mesmo à distância, a gente aprendeu a se proteger do vírus, a ciência está avançando, né? Então já foram desenvolvidas e já estão sendo aplicadas vacinas. Muita coisa já aconteceu. Porém, nós estamos muito cansados e cansadas de lidar com essa realidade, com essa imprevisibilidade, de não saber se amanhã vai ter um lockdown, de não saber como é que isso pode nos afetar de forma mais pessoal. E tem uma outra característica dessa tragédia que a gente está vivendo, que todo mundo é afetado de forma diferente, mas todo mundo está correndo risco de adoecer, de perder um familiar, de perder um emprego. Então, as pessoas que cuidam, por exemplo, nós psicólogos que cuidam da saúde emocional, das pessoas que estão em crise por conta da pandemia, também somos afetados. Nós também corremos o risco de perder dinheiro, de perder algum familiar, né? Então isso torna a situação muito mais vulnerável, mas como eu estava dizendo, as pessoas vivenciam de formas diferentes, porque uma pessoa que passa por essa crise, mas tem toda uma infraestrutura financeira, né, de suporte emocional, vai lidar de uma forma, e uma pessoa que está numa situação muito mais vulnerável, que não tem acesso e que nunca teve acesso aos recursos necessários para se desenvolver e viver com saúde, essas pessoas vão estar muito mais vulneráveis. Então não é à toa que a população negra no Brasil, e acredito que no mundo, foi muito mais e é muito mais afetada pela pandemia, porque eles já viviam em situação de vulnerabilidade antes da pandemia. Eles já tinham menos acesso aos recursos, aos serviços de saúde, a oportunidades de trabalho, de emprego e renda. Então, entende que quanto mais vulnerável você está antes do evento, mais chances de ficar mais vulnerável ainda você tem quando o evento ocorre, tá? Isso é outra coisa que a gente não pode esquecer. Essa condição pré-desastre, adversidade vai influenciar muito em como aquela pessoa ou aquele grupo vai enfrentar a adversidade, certo? E para finalizar, isso que a gente está fazendo de destrinchar o conceito de resiliência, eu vou falar do que a gente está chamando aqui de adaptação positiva. Só para deixar claro, quando eu falo de adaptação positiva, eu não estou falando de uma simples resignação à situação estressora e adversa. Eu estou falando de uma adaptação criativa. Então, envolve uma aceitação de que a sua vida mudou, porque quando um evento desse ocorre, a vida da pessoa muda completamente, né? Lembra do exemplo das pessoas que faziam hemodiálise? Lembra do exemplo de uma pessoa ou uma comunidade que passa por uma tragédia, do que cada um de nós está vivendo diante da tragédia da pandemia? A vida muda. De um jeito ou de outro, a vida muda. Então, eu preciso desenvolver, para viver um processo de resiliência, uma certa aceitação de que a vida mudou e esse rearranjo de como lidar com a nova realidade, né? Rearranjo de recursos. Ok, alguns dos recursos que eu não tinha antes, agora eu tenho. Como é que eu posso usufruir desses recursos, lançar mão desses recursos para enfrentar essa situação, para me adaptar a essa situação, viver um processo de aceitação? Existe uma certa resignação aí que é necessária, no sentido de a realidade agora é essa, não vai voltar a ser a de antes.
e eu preciso lidar com essa realidade. Então, o que é que eu posso fazer criativamente para me adaptar de forma criativa a essa realidade, né? E pensar em saídas de solução de crise, de enfrentamento e de adaptação. E aí, só para a gente finalizar, é importante lembrar que na maioria das vezes, as pessoas ou grupos que passam por uma situação adversa, que muda, transforma a sua vida, essas pessoas têm uma expectativa muito grande de que algo pode ser feito para voltar à situação anterior. Então, a gente vive na pandemia, né? A gente queria muito que acordar amanhã e que tudo voltasse a ser como antes. Mas isso nunca vai acontecer. Mesmo que a pandemia se encerre no mundo em algum momento, nós nunca vamos ser os mesmos que viviam antes sem nunca ter experimentado uma pandemia. Porque antes a gente nunca tinha experimentado uma pandemia. Então nós não vamos ser os mesmos. E não é isso que a gente busca com os processos de resiliência. O que a gente busca nos processos de resiliência é essa elaboração do luto, da dor envolvida na situação adversa, é esse enfrentamento da adversidade e essa adaptação à nova vida. Então, nós vamos ser outras pessoas depois da pandemia e nós vamos ter desenvolvido recursos que vão ser válidos, tá? Eu não estou dizendo aqui que existe um lado bom na pandemia, eu não sou dessas que acredita que tudo na vida tem um lado bom, tem muita coisa que não tem um lado bom, mas uma situação adversa, ela traz consequências negativas e positivas. Então, a gente pode dizer que para algumas pessoas e grupos haverá consequências positivas também da experiência com a pandemia, tá? E agora, isso tudo que eu falei até agora, a gente precisa entender que não depende da escolha da pessoa, depende de condições que são internas, que são da história de vida, mas que também são muito mais amplas, né? E depende de toda uma rede de apoio que inclui pessoas próximas, amigos, familiares, serviços de saúde que estão ali na comunidade, até políticas públicas nacionais que funcionam como proteção e promoção de resiliência, políticas que garantam a infraestrutura para que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? E inclui a forma como somos governados em uma cidade, em um estado e em um país, a nossa relação de confiança com esses governantes. Então tem muita coisa aí envolvido, não é só porque a pessoa quer ou não viver um processo de resiliência. Gente, foi muita coisa, né? Muita informação, mas só lembrando que vocês podem rever essa aula enquanto ela estiver disponível, tá? E aí vocês podem rever e tirando alguma dúvida, e se tiver ficado alguma dúvida, algo que você queira falar, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Mas fica aí que a aula ainda não acabou. É muito conteúdo porque eu tô me esforçando para trazer toda essa visão da resiliência, da dinâmica, do construto, do fenômeno, dos fatores que influenciam nesse fenômeno em uma aula só, tá? Antes de continuar, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu quero que a gente prometa, que vocês me prometam que nunca mais vão usar esse termo fulana é resiliente, cicrana é resiliente, tá? Nunca mais usar resiliência como um adjetivo. A gente pode até falar de resiliência como um adjetivo para algum material físico, sei lá, mas pra gente, pra pessoas, não. Combinado? Aí você pode me dizer, Tarsila, eu posso até topar esse combinado aí, vou até escrever aqui nos comentários, eu me comprometo. Mas eu queria entender melhor de onde é que você está tirando esse conceito, essa concepção de resiliência dessa forma, enquanto um processo que precisa de uma teia para ocorrer, de uma teia de recursos para ocorrer. Ok, então eu vou resumir para vocês a origem do conceito resiliência, tá? E onde é que ele se encaixa dentro da psicologia. Resiliência faz parte de um movimento na psicologia que busca olhar não só para as adversidades, para as dores que a gente vivencia enquanto humanidade, mas também para os aspectos saudáveis,
para aquilo que faz com que a gente enfrente essas adversidades, né, que são justamente esses fatores de proteção e promoção de resiliência e esses recursos, né, que a gente tanto fala. Então, é um movimento que faz parte do mesmo movimento da psicologia positiva, dentro da psicologia, certo? Que traz esse contraponto, que traz esse equilíbrio maior do olhar da psicologia, que em geral é muito unilateral, voltado para transtornos, para dor, para sofrimento. Tá? Historicamente, a psicologia se desenvolveu dessa forma, se voltando para a dor e para como lidar com essas situações. Por quê? Porque a psicologia se desenvolveu muito para lidar com as consequências e com o impacto das guerras, né? Então, as pessoas saíam da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com muitos graves, sérios problemas, e a psicologia foi cuidar disso. Então, por isso ficou faltando esse olhar para o que há de saudável. E aí muita gente tem preconceito com a psicologia positiva, porque entende que o que a psicologia positiva propõe é pensamento positivo, é gratiluz, mas não é nada disso, gente. A psicologia positiva é uma área da psicologia, né, que foca a lente no que há de saudável e que faz estudos e pesquisas interessantíssimas nos mostrando esses aspectos, sabe? E eles têm um projeto de aplicação desse conhecimento deles, né, que eles estão produzindo, é algo muito recente, muito atual. O criador da psicologia positiva ainda está vivo. E eles aplicam esses projetos de formas interessantíssimas. Eu, particularmente, não gosto muito de pensar na psicologia positiva para a realidade clínica. Mas quando eu vejo os projetos que eles aplicam em escola, em comunidade, em empresa, olha, é um negócio sensacional. Então, eu não acho que o problema seja a psicologia positiva. Eu acho que a psicologia positiva é muito mal interpretada e muito mal aplicada por alguns profissionais. Tá? Mas ela faz muito sentido, o movimento de surgimento da psicologia faz muito sentido como um contraponto ao movimento histórico de olhar para a dor e o sofrimento e os transtornos, ok? E aí, a resiliência, os estudos sobre resiliência fazem parte desse movimento. Então, tem autores que dizem que resiliência está dentro da psicologia positiva, e tem autores já falando que não, que é um campo da psicologia novo em desenvolvimento, porque são tantas pesquisas e tantos projetos sobre resiliência no mundo todo que a gente já pode dizer que é um campo novo e diferente, certo? E aí, como foi que começaram os estudos e as pesquisas sobre resiliência na psicologia? Bem, a resiliência é um conceito que foi tomado emprestado da física, tá? Na física, esse conceito é usado para descrever um material que, mesmo sofrendo uma grande pressão, volta ao seu estado anterior. Então, por exemplo, um elástico que a gente estica e depois ele volta para o canto, sabe? É isso que é um material resiliente na física. E aí, psicólogos e psiquiatras começaram a pegar esse conceito e aplicar na psicologia. No início, o estudo pioneiro sobre resiliência na psicologia foi realizado lá no Havaí com crianças que viviam situações muito adversas de pobreza, de transtornos mentais dos pais que conviviam com transtornos mentais. Então eram crianças que viviam essas dificuldades na vida, e eles acompanharam essas crianças durante 40 anos, foi um estudo longitudinal. Então eles foram, ao longo desses 40 anos, observando o que é que fazia com que algumas crianças crescessem e se desenvolvessem, se tornassem adultos, que conseguiam se envolver com a vida, que conseguiam desenvolver o seu aspecto profissional, o seu aspecto familiar, emocional, né? Por que algumas crianças faziam esse caminho e outras crianças se tornavam mais vulneráveis ainda. No começo, a ideia que apareceu foi de que algumas crianças eram invulneráveis, né? Algumas crianças simplesmente resistiam a toda e qualquer adversidade e pancada e iam aguentar o que fosse.
Porém, com o avanço das pesquisas, foi percebendo que não era assim. Ninguém é invulnerável. Não existe essa pessoa que pode sofrer qualquer impacto e não vai sentir nada e vai voltar a ser como era antes, independente do que lhe aconteça. Né? O que existe são alguns fatores que protegiam essas crianças de impactos negativos maiores ou adicionais à situação de adversidade que elas já viviam, e processos de rede, de apoio, né, de recursos que faziam com que essas crianças se fortalecessem para enfrentar as dificuldades e se desenvolver. Nesse estudo, o recurso, o fator de proteção que ficou mais claro foi a presença de um adulto significativo na vida dessa criança. Esse adulto não precisava ser a mãe ou o pai, podia ser uma avó, uma vizinha, qualquer pessoa, uma professora que cruzasse a vida daquela criança e que atuasse como um tutor de resiliência, como alguém que vai fazer esse papel de fortalecer a criança para que ela possa acessar os seus recursos, né? Então, assim, aí fica muito clara a importância da rede de apoio para processos de resiliência. Então, se entendeu com o avanço dos estudos que a gente pode largar de mão essa ideia de que tem gente que é invulnerável, de que tem gente que é mais forte e outras pessoas que são mais fracas, e não é isso que a gente precisa prestar atenção. O que a gente precisa prestar atenção é nos fatores de risco, como a gente já conversou antes, as características do evento adverso, a repetição desse evento também, e nos fatores de proteção, o que é que faz com que o impacto negativo daquele evento estressor na vida daquela pessoa seja minimizado e o que a fortalece para que ela se desenvolva. Essa é a chave, né? Esses recursos são a chave. É para isso que a gente precisa olhar, é isso que a gente precisa proporcionar para as pessoas ao nosso redor. E aí essa responsabilidade é de todos. É minha enquanto psicóloga, é sua, é da comunidade, é do governo, de criar espaços que sejam propícios para o cultivo da resiliência, ok? Mas, Tecila, então essa visão de que algumas pessoas são invulneráveis ou de que a resiliência é uma característica pessoal, ela deixou de existir? Não. Essa visão continua existindo. Alguns psicólogos e alguns pesquisadores ainda trabalham com essa visão, tá? Enquanto a maioria, né, muitos pesquisadores e psicólogos foram fazendo esse outro caminho de entender que não é uma característica e sim um processo, alguns profissionais usam o conceito de resiliência ainda como uma característica pessoal e ainda como uma escolha da pessoa ou como essa coisa de que algumas pessoas são invulneráveis ou não. E qual é o problema disso? Por que eu discordo dessa visão? E não só discordo, como me posiciono veementemente contra essa visão de resiliência como uma característica. Porque, de acordo com essa visão, a gente estaria concluindo que algumas pessoas são afortunadas por terem nascido resilientes, e outras não são afortunadas e sobre isso nada se pode fazer. É como se a gente estivesse olhando para a resiliência como uma característica física e fixa, lembra que eu falei lá no começo da aula, da cor do olho? Que tem gente que tem e tem gente que não tem, e para quem não tem, acabou, não tem nada que possa ser feito. Obviamente não é assim. Outra coisa que é complicada nessa visão é que mesmo que você diga, tá, não é uma característica física, mas é uma característica pessoal de comportamento, a resiliência, ou uma habilidade que a pessoa pode desenvolver e aprender. Ainda assim, isso não faz sentido, certo? Porque se for algo que a pessoa pode desenvolver e aprender, então ela pode fazer um curso para aprender a se tornar resiliente e forte, e aí não vai mais sofrer com nenhum problema da vida. E isso para mim é uma visão muito ingênua, porque não considera a complexidade de todos esses fatores que afetam a vida de cada pessoa e de cada grupo que eu acabei de falar. Então é uma visão muito simplista. Olhar para a resiliência como uma habilidade é uma visão muito simplista. E além de tudo isso, essa visão pode reforçar estereótipos.
Essa ideia de que tem gente que é forte e que tem gente que é fraca. E de que a pessoa tá sofrendo, de que a pessoa tá naquela situação difícil porque ela quer. Que ela não se esforça o suficiente para enfrentar a situação, né? É só porque ela quer mesmo que tá daquele jeito, como se fosse uma escolha da pessoa. E obviamente não é. Obviamente a gente precisa levar em consideração todos esses outros fatores que eu descrevi. E dessa forma, o conceito de resiliência pode e é aplicado por muitos profissionais, inclusive psicólogos mesmo, com objetivos mercadológicos, com o objetivo de aumentar a exploração, a autoexploração de cada pessoa e exploração por outras instituições e empresas para aumentar a produtividade da pessoa, sabe? Com essa ideia de que, olha, você tem que aprender a lidar com a pressão, você tem que aprender a lidar com as dificuldades e não se abalar. Gente, se vende curso com essa promessa, aprenda a não se abalar diante das dificuldades da vida. Oi? Assim, chega a ser cruel, né? Então, não dá. É um compromisso ético o meu de mostrar qual é a linha de estudos sobre resiliência que faz sentido e de que essa pode ser nociva. Essa outra que vê a resiliência como característica pode ser nociva para a saúde mental das pessoas, porque pode só estimular as pessoas a produzir cada vez mais e a aguentar qualquer tipo de chibata, não importa a situação que a pessoa está vivendo. Os profissionais que trabalham com essa visão da resiliência costumam fazer uma comparação da resiliência com a força. Usam a resiliência como sinônimo de força, de ser forte. Uma pessoa resiliente é uma pessoa forte que aguenta os desafios da vida e continua forte. E aí, só para a gente concluir o raciocínio que a gente já estava fazendo antes, vamos agora levar essa discussão para a força, para essa característica da força. Com alguma resistência, eu vou dizer aqui que a força pode ser uma característica, um atributo pessoal. Que algumas pessoas têm essa característica de ter força. Mas deixando bem claro que a pessoa não tem força, na verdade, e a pessoa não é forte, na verdade. A pessoa pode estar forte ou não estar forte em algum momento da vida, certo? E isso depende de vários fatores também. Mas a gente pode dizer que a força é uma característica que pode ser desenvolvida, que pode ser estimulada, pode. Só que não é fazendo um curso, tá? Não é porque a pessoa vai fazer um curso, aprenda a ser forte, porque tem, gente. Eu juro que se você colocar na internet resiliência, você vai ver oferta de cursos, aprenda a ser forte, né? E aí não é porque a pessoa vai fazer esse curso, e não é nem porque a pessoa vai fazer o meu curso, que a pessoa vai se tornar forte da noite pro dia. E, consequentemente, se tornar resiliente, né? Mesmo dando esse crédito e olhando para a força como algo que pode ser fortalecida na gente internamente, eu ainda preciso fazer todas essas considerações e eu preciso dizer que é uma característica dinâmica, né? Que não tem garantias que a pessoa vai ser ou não forte em determinada situação. E outra, eu não acredito que ninguém desenvolva essa característica, que ninguém tenha acesso a essa força interior, porque aí sim, nisso eu acredito que todos temos uma força interior que às vezes a gente não está consciente, não se dá conta, e que a gente pode acessar essa força, mas eu não acredito que ninguém acesse essa força ou fazendo um curso, ou acreditando que é forte, ou nada disso. A gente só acessa essa força mesmo, assim, essa força que vem lá das entranhas, quando a gente passa por um sofrimento muito grande. E eu não estou dizendo aqui que, olha, todo mundo tem que sofrer para se tornar mais forte, não é isso. Mas a força que você consegue conectar quando você passa por uma adversidade muito intensa é algo que provavelmente você não tenha acessado antes de passar por isso, tá? Então, para acessar a nossa força, a gente precisa reconhecer as nossas fragilidades, os nossos fracassos, as nossas impotências, a impermanência da vida, a imprevisibilidade da vida. E é tipo assim, reconheço tudo isso, sou tudo isso também, e vou seguir mesmo assim. Então, resumindo,
É por isso que eu me tremo todinha quando eu vejo um curso com essa promessa. Aprenda a ser forte, seja forte, seja resiliente, ou seja resiliente, né? Porque com relação à resiliência, como eu já expliquei, não é uma característica, não é um adjetivo. Com relação à força, mesmo que a gente pense que é um recurso, muitas vezes interno, e que a gente pode acessar, vamos olhar como uma característica. Que não é uma característica, é um recurso que pode ser acessado ou não, tá? E ainda assim, para resumir, o que me incomoda nessas promessas é que, como eu já falei, ninguém vai aprender a ser forte num curso. 2, não é uma simples escolha, ninguém pode escolher ser forte ou não ser forte, isso é óbvio. É óbvio que se a gente pudesse escolher, se dependesse só da gente, todo mundo ia escolher ser forte. Principalmente em uma sociedade, em uma cultura que só há espaço para a força. A nossa fragilidade, a nossa incompetência, a nossa impotência, as nossas vulnerabilidades, tudo a gente coloca para debaixo do tapete, ninguém quer olhar para isso não. A gente só olha porque é o jeito, porque a vida nos obriga e olhe lá. Então é óbvio que ninguém vai escolher ser fraco. Não quero ser forte não, quero ser fraco. Tô aqui nessa situação, sem conseguir reagir, sem conseguir me engajar em um processo de resiliência, sem conseguir enfrentar, sem conseguir me adaptar, porque eu que sou fraca, não é porque a situação é devastadora não, né? Então é claro que não é assim, gente, é claro que se fosse uma escolha, todo mundo escolheria ser forte, todo mundo escolheria ser resiliente. Por isso que quando alguém diz, aprenda a ser forte, ou resolva ser forte, isso depende de você, é uma propaganda enganosa. Porque é claro que não depende só da gente, tá? E o terceiro motivo, que eu também já falei, é essa coisa de esse tipo de mensagem e de visão da resiliência comunicar a mensagem, aguente mais porrada. Você tem que aguentar e pronto, né? Que pra mim é muito nociva, é agressiva, tem um fundo de exploração. E aí uma observação, é importante a gente olhar de onde vem essa fala, de onde vem essas propostas de curso e de treinamento, que geralmente são de contextos corporativos, são de empresas ou profissionais da psicologia que estão interessados apenas em potencializar o sucesso, o lucro e a produtividade das pessoas, sem fazer esse mergulho também na dor, que é necessário para que haja fortalecimento, sabe? Sem olhar muito para essa dor. Então, eu espero que depois dessa aula, todo mundo consiga fazer essa análise crítica da forma em que a resiliência está sendo dita. Porque esse conceito de resiliência está muito espalhado no mundo, já era antes da pandemia. E agora está mais, está na moda. Eu vejo a palavra resiliência em outdoor de propaganda de escola, por exemplo. Então as pessoas falam muito sobre resiliência, só que sem aprofundar o debate, sem entender o que é realmente resiliência, certo? Mas quem está vendo esse curso aqui não vai mais cometer essa leitura inadequada do termo e do construto de resiliência, tá? Então, vamos só voltar um pouquinho o nosso olhar para os recursos, para a gente poder, para que fique mais claro, tá? Para que fique mais claro como é que eles atuam, funcionam e se relacionam. Então, o que a gente vê, as pessoas muito falando de resiliência, e que não é inadequado, no caso aqui, que eu vou falar, é quando as pessoas falam que resiliência tem a ver com se reinventar, tem a ver com criatividade, tem a ver com se adaptar à nova realidade, tudo isso realmente tem a ver com resiliência, tá? Mas, e eu creio que isso já está muito claro, para que isso aconteça, é preciso que exista condições para isso, né? Então, o nosso trabalho é garantir, ou pelo menos fazer o máximo para que essas condições ocorram. Para isso, a gente precisa aprender a identificar os recursos que funcionam como fator de proteção em cada caso, tá? Em cada caso individual, em cada caso grupal, comunitário.
Então, quais são os recursos que fazem sentido e que podem ser acessados por aquela pessoa ou por aquele grupo? Inclusive, recursos que são internos, que são de características que podem ser fortalecidas, né? Como eu já expliquei, os recursos vão desde o interno aos próximos, aos maiores. E a resiliência acontece à medida que eu vou lançando mão desses recursos e que eles vão se relacionando com o risco para que haja esse enfrentamento, ok? Para começar, eu preciso dizer que quando a gente fala de recursos e de fortalecimento, identificação e fortalecimento dos recursos, é o básico que a gente precisa fazer para promover resiliência, tá? Em qualquer contexto que você esteja atuando. A gente precisa treinar o nosso olhar, a nossa visão, para identificar os recursos e buscar fortalecer aqueles recursos ou facilitar o acesso daquela pessoa àqueles recursos para que ela se fortaleça. Porque, entenda, às vezes a pessoa tem muitos recursos, mas ela não consegue acessar. Ou então, outra pessoa tem muitos recursos, consegue acessar, mas eles não são suficientes porque o que aconteceu, o fator de risco foi devastador demais, sabe? Por isso que o nosso trabalho é esse de ir analisando cada caso a caso, identificando os recursos e trabalhando para fortalecer os recursos e facilitar o acesso. Quando eu falo de recursos, não quer dizer que o fato da pessoa ter algum recurso ou de nós estarmos trabalhando e fortalecendo aquele recurso junto com as pessoas que estão em situação de crise vai garantir que ela viva um processo de resiliência. Então, a gente não trabalha aqui com garantias. Os recursos internos e externos que as pessoas podem acessar, eles aumentam a chance, aumentam a possibilidade da pessoa conseguir enfrentar aquela situação e viver um processo de resiliência. Eles não garantem, porque é uma combinação de fatores que a gente não tem controle, mas eles aumentam. E as pesquisas e os estudos sobre resiliência já conseguem identificar os recursos que são mais comuns, que aparecem como mais frequência, atuando como fator de proteção, tá? Então, ao longo do curso eu vou trazendo alguns recursos e isso vai ficando mais claro e a gente vai treinando o nosso olhar para identificá-los, tá? E para finalizar de vez, eu vou só trazer a analogia do cultivo, porque a gente fala nesse curso de cultivar os recursos para que ocorram processos de resiliência. Então, como é que ocorre o cultivo? Uma pessoa que cultiva alguma planta, seja o que for, essa pessoa precisa compreender quais são os recursos necessários para que aquela planta cresça de forma saudável e seja resistente àquilo que coloca a sobrevivência da planta em risco. Então, uma pessoa que quer plantar, né, e que quer que dê certo a sua plantação, ele vai se envolver ou ela vai se envolver nesse processo de cultivo, que começa estudando, né, se informando sobre quais são os nutrientes necessários, como é que eu vou mexer nesse solo, como é que eu vou preparar esse solo para receber esse plantio, qual é o melhor período do ano para eu fazer esse plantio, como é que eu devo aguar a quantidade de água para essa planta, porque a gente sabe que isso muda completamente de planta para planta. Então, a pessoa que cultiva vai se informar sobre a melhor forma de cultivo daquela planta especificamente, tá? E aí, depois de se informar, ela vai colocar em prática, ela vai atuar, ela vai efetivamente mexer na terra, misturar ali os nutrientes, acompanhar de perto, colocar a quantidade de água que é necessária, considerar o clima, considerar outras coisas que ela pode usar para aumentar a resistência dessas plantas a invasores, a uma praga ou a uma chuva muito forte que pode acabar com essa plantação, né? Então ela vai lá e coloca na prática, tá? E aí ela vai acompanhando. Isso aumenta muito as chances dessa planta crescer saudável e resistir quando chegar uma adversidade, concorda?
aumenta muito a chance. Porque houve toda uma preparação, um cuidado, um acompanhamento, essa coisa de oferecer o que aquela planta precisa, não é o que eu quero oferecer, é o que aquela planta precisa. Essa sensibilidade de conseguir fazer essa leitura, essa sensibilidade de considerar também uma sabedoria que vem de experiências anteriores com plantação e com qualquer coisa na vida, né? De considerar o que a gente aprendeu com as experiências anteriores. Quando tudo isso ocorre, é muito provável que essa planta se desenvolva de forma saudável. É garantia? Não, porque mesmo que tudo isso tenha sido feito, pode chegar uma praga tão devastadora ou uma tempestade, sei lá, e acabar com o plantio, pode. Mas eu estou me preparando e preparando a planta para lidar com isso, né? Então, não há garantias, mas há um grande aumento na chance de proteção e de promoção de saúde daquela planta. E é esse o convite que eu faço para vocês com esse curso. Que a gente possa aprender a fazer esse cultivo, tanto em nós, enquanto profissionais que cuidam, como nas pessoas que nos buscam por esse cuidado, para esse cuidado, né? Que a gente possa fazer esse cultivo dos recursos que nos fortalecem, tanto em nós como nas pessoas. E assim a gente possa ir criando essa teia que permite, que possibilita que a gente, enquanto indivíduo e enquanto comunidade, enfrente as adversidades da vida, né? Então, pensar que no meu trabalho não existe garantia nenhuma, pode ser doloroso, mas pensar que tem muitas coisas que eu posso fazer para aumentar a chance daquela pessoa lidar com a adversidade de modo a conseguir enfrentar, conseguir se adaptar, minimizar o impacto negativo, é muita coisa. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. E é isso que eu quero proporcionar a vocês na experiência desse curso. Bem, eu sei que a aula de hoje foi intensa, foi muito conteúdo e muita coisa para entender. Só que ainda tem mais coisa, tá? Eu tenho um exercício para vocês, uma atividade que eu quero sugerir, que vai fazer muita diferença no nosso processo de aprendizado ao longo desse curso, tá? Dessa semana em que está sendo oferecido esse curso. A atividade, a tarefa de casa de vocês é assistir um filme que está na Netflix, chama Pieces of a Woman, certo? Foi um filme que foi lançado no ano passado, acredito, ou foi no início desse ano. Enfim, o filme fala da história de uma mulher que perde uma bebê recém-nascida. Então, fala muito desse luto, sobre o que pode e o que não pode ser dito a uma pessoa que está vivenciando esse luto. É um filme doloroso de assistir, então esse é um aviso importante. Você precisa, antes de assistir, considerar como é que você está e a sua relação com essa temática. Porém, é interessantíssimo para que a gente possa visualizar na prática tanto essa coisa da identificação dos recursos da pessoa, como agir no primeiro atendimento. Então, lá na última aula, a gente vai discutir tudo isso, e vai ser muito rico se você tiver assistido o filme e tiver feito suas próprias anotações sobre o filme. Você já vai fazendo esse exercício de o que é que você identificou como recurso da mulher, da personagem principal, que é a Marta, e como poderia ser feito, o que seria importante que tivesse no primeiro atendimento com ela, tá? Faz esse exercício, isso vai te ajudar muito a exercitar a visão, o olhar para a resiliência, e a gente vai discutir isso na última aula do curso, combinado? Dessa forma eu encerro a aula de hoje, tá? Já deixando o convite para a aula de amanhã, certo? Então, só para a gente resumir o que a gente viu hoje. Conversamos um pouco sobre a minha trajetória e sobre a importância do construto da resiliência na minha vida. Conversamos sobre o que é resiliência, o que não é resiliência, qual é a dinâmica desse fenômeno, o que é importante para que processos de resiliência aconteçam. Qual é a visão que nós estamos tratando aqui da resiliência, o que é que a gente precisa observar quando a gente quer avaliar
ou intervir em resiliência. Falamos da origem do termo, falamos dos avanços nas pesquisas, de possibilidades de aplicação prática desse construto. E aí, na próxima aula, na aula de amanhã, eu vou trazer para vocês uma discussão e uma orientação para os primeiros cuidados em psicologia, tá? Esses primeiros cuidados é uma série de orientações que são usadas para profissionais que vão atuar no enfrentamento de crises graves como a que a gente está vivendo na pandemia. Então, vou trazer essa discussão para vocês, vou trazer uma discussão sobre como, o que mais a gente precisa levar em consideração no primeiro atendimento, tá? E como a gente pode, na prática, identificar os recursos que a pessoa tem e facilitar o acesso a eles. Certo? Então não percam a aula de amanhã, vai ser muito legal, com muita coisa também, muita informação. Vou discutir um caso clínico que eu atendi, tá? E a gente se encontra amanhã. Se você tiver ficado com alguma dúvida, com alguma coisa que você queira falar, deixa aqui nos comentários. Você também pode falar um pouco sobre como foi assistir essa aula para você, né? O que você achou da aula, o que você aprendeu de novo, o que você acha que ficou faltando. Tira dúvida, vamos abrir esse canal de comunicação, tá? E se você hoje é o seu primeiro contato comigo, você não me acompanhava antes, eu te convido a me acompanhar também nas minhas redes sociais. No meu YouTube, que é Resiliência Psi, página do Facebook, também Resiliência Psi, e no meu Instagram, @ResiliênciaPsi. Ok? Então, até amanhã.